de sexo, de mulher impura, de tolo. Eu estou lendo um livro certo mesmo? A gente está lendo Provérbios mesmo? Quando a gente para ler um livro, a gente tem que entender quem é e para quem foi escrito esse livro. Nós lemos sobre a vida de Salomão em Reis e relemos em Crônicas, e aqui estamos lendo uma de suas obras. Nós vamos ler mais duas obras desse rei. Mas aqui, acredito que é uma obra, em um determinado momento de sua vida, em que ele entendeu e que ele tentou compartilhar. Por que compartilhar? E aqui, antes de começar a leitura, eu tinha que trazer um versículo, e eu trago agora. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia que Cristo voltar. Cristo é tudo que importa e ele vive em todos. O primeiro versículo, a primeira passagem está em Filipenses 1:9 e a segunda está em Colossenses 3:11. O que é esse caminho? O que é que ele tanto repete? Por que ele me provoca tanto nesse texto a refletir em que lado eu estou nessas três configurações que ele traz? O insensato, o justo e tem um outro nome que eu esqueci. Eu vou ter que procurar aqui no livro, que ele divide em três. O sábio, o inexperiente e o insensato. E aqui nós vemos muitas vezes ele trazendo referências como meu filhinho. E a gente fica sem entender por que Salomão está tratando assim aquele que está para ouvir. E aí eu fui buscar a informação e percebi que essa parte inicial do livro introdutória servia como um manual de formação dos novos líderes dos seus reinos. Um manual de formação como fosse uma escola de cadetes. Ele tinha esse interesse e essa intenção. Só que o próprio manual não condizia quem era o escritor. Muitas vezes a gente recebe conselhos de pessoas que não exercem aquilo que aconselha. Como assim, Helder? Você ouviria um conselho de alguém que está endividado sobre finanças? Você ouviria um conselho de alguém que está divorciado sobre casamento? Mas certamente aquela pessoa lhe falará onde ela errou, porque ela está ali. E por isso merece ser ouvido. E aqui nós vemos um Salomão falando com todo o seu coração sobre uma coisa e um fato que ele não se atentou às escrituras. Nós lemos lá em Levítico que o homem tinha que ter cuidado com duas coisas. Não possuir muitos cavalos, nem muitas mulheres. E Salomão teve muito dos dois. Como alguém que teve 1000 esposas pode me aconselhar a ter cuidado com a mulher ímpia, a ter cuidado com a promiscuidade? O cara mais promíscuo pode vir aqui me aconselhar na cara lisa e falar, não faça isso que não é certo. E quem sou eu para não querer ouvi-lo? Alguém que passou tanto por isso e entendeu ao final de sua vida que de nada valia passar o que ele passou, exercer o que ele exerceu, participar das orgias que participou, dos desejos terem todos suprimidos pelo dinheiro, pelo bem material, pelos cavalos que possuía. E aqui nós vamos lendo e um conselho de alguém que está vendo onde ele está e está querendo, assim como nós lemos em Filipenses, compartilhar o melhor para que outros não venham a cair no mesmo engano. Então, ele, logo de pronto, ele pergunta, até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Qual é a sua decisão? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Venham e ouçam as minhas advertências. Por isso que para a gente causa espanto esses primeiros 9 capítulos. Não é o livro que eu imaginei. O que nós vamos ler a partir de amanhã, sim, são aqueles provérbios curtos, aqueles provérbios imperativos. Mas nesse início desse texto, ele está trazendo para vocês um contexto e te habituando do que ele vai trazer de ensinamento.
Ele está mostrando as suas chagas, está mostrando as suas feridas. Olhe, eu errei por aqui, mas você não precisa fazer o que eu fiz para aprender onde eu estou. Ganhe tempo, estou lhe dando um atalho. Siga por aqui. Acredite, esse é o caminho correto. Quantas vezes paramos para ouvir conselhos? Quantas vezes paramos para ouvir ensinamentos daqueles que não só por conhecimento, mas porque passaram por aquilo, podem nos afirmar e podem nos atestar. Muitas vezes acreditamos que somente o cimento sem a água irá construir uma parede. Mas aqui no livro vemos que a teoria, o provérbio, o ensinamento, sem a fé e o temor a Deus, não tem liga. Estão interligados. E quando ele traz isso para a gente, ele fala: você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Todas as vezes que lemos caminho aqui, gente, é a nossa vida. Todas as vezes que ouvirmos na Bíblia o caminho a ser seguido, é a nossa vida. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento encherá de alegria. As escolhas sábias suas o guardarão e o entendimento o protegerá. Pois, e ele continua, pois detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram o meu conselho, ignoraram a minha repreensão, ignoraram o meu conselho, ignoraram a minha advertência. Portanto, comerão frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. E a gente continua o texto e vai nos apresentando, né? E sempre, como eu estou trazendo assim, meu filho, filhinho, e ele traz logo no capítulo 2 a seguinte provocação novamente. Ele fala 2 vezes sobre isso. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata, procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria. De sua boca vem conhecimento e entendimento. O Senhor reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os fiéis por onde andam. A sabedoria o livrará da mulher imoral. Essa parte que eu já tratei, não vou tratar novamente. E ele continua: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade do Senhor em tudo que fizer. E o Senhor lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Não se embebede com seu orgulho. Não se enalteça. Não se deixe morrer pelo holofote, pelo like. Não caia por esse engano. Então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com a maior parte de tudo que produzir. Então, os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ela assim vier. Pois quando ele corrige quem o ama. Assim como o pai corrige a um filho, a quem ele quer o bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dará mais lucro do que prata e rende mais do que ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que se desejar se comparará a ela. Não deixe de fazer bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Não chegue para quem está com fome e fale, que bate sua porta: vamos orar por você. Não chegue para aquele que está aflito e quer conversar com você e responda: não, amanhã, um tempo melhor virá, a gente conversa, reflita. Muitas vezes queremos devolver aquilo que nós temos, ou devolver, ganhar tempo, ou orientar. Muitas vezes a pessoa só quer o seu ouvido, só quer a sua atenção, só quer o resto que está na sua geladeira mesmo, para ela já é um banquete. E a gente fica refém nisso, refém muitas vezes
de acreditar que não podemos fazer aquilo que já nos foi dado entendimento, sabedoria, conhecimento para sim fazê-lo. Então, vou repetir. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você puder ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã, eu lhe darei algo. E ele continua. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Colocar em prática a teoria é a nossa prova. Colocar em prática o que nós estamos aprendendo é, de fato, a prova. Colocar em prática tudo que estamos vendo, na hora mal, na hora boa, na hora que baterem a nossa porta, na hora que nós não sabemos para onde irmos. Nós sabemos onde encontrar a teoria e como aplicá-la é como seguiremos nosso caminho. Pois eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria. Eu o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, você não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Meu filho, preste atenção no que digo. Não perca as minhas instruções de vida. Mantenha-as no fundo do coração, pois as instruções lhe darão vida e dão vida a quem as encontra, saúde ao corpo. Evite toda e qualquer conversa maldosa, afaste das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos o que está diante de você. Estabeleça planos. Tenha um caminho reto para seus pés. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam para o mal. E ele continua. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, nós falamos sobre isso aqui na leitura hoje. A língua mentirosa, mãos que matam inocentes, um coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não deixe de lado as instruções de sua mãe. Guarde as palavras deles no coração e amarre-as ao seu pescoço. Pois o mandamento é lâmpada, instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Pode-se comprar desculpa para o ladrão, que rouba porque está com fome. Ainda assim, mesmo roubando por ter fome, ele terá que ser punido. Ele será apanhado e terá que pagar. E ele continua. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar o conhecimento e o discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância. O bom senso e o sucesso me pertencerão, pois o discernimento e o poder são meus. Ele não deixa, ele te ordena que você seja protagonista, que você não terceirize o que você precisa fazer. Não espere que o outro assim construa para você aquilo que você está em seu coração. Não espere que tudo esteja pronto para que você apenas usufrua. Você é capaz de produzir coisas grandes que estão em seu coração, uma vez que pautado na prudência dos seus passos. Prudência é entendimento, é uma análise rápida do que pode afetar sua atitude. E ele continua. Com a minha ajuda, com a ajuda da sabedoria, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Eu amo os que me amam e os que me procuram, por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honras, minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos de justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei de tesouros. Por isso, meus filhos, ouçam-me. Todos os que me seguem, meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida,
e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui algumas reflexões, mas acredito que de nada vale. Vocês ficaram mais ainda confusos, mais ainda, assim como eu fiquei, assim como eu estou. Ou eu preciso ler de novo. Eu acredito que eu li de forma muito corrida, não prestei atenção aqui em algo, me atrapalhei. Mas o que é que Salomão quer dizer nesses 9 capítulos iniciais? O que ele está querendo bater tão forte em mim? Porque esse livro está aqui para eu ler, logo após Salmos, logo após Jó. Qual a utilidade dele para a minha vida? Então, eu faço o convite a vocês a seguir a instrução principal que ele fala. Busque a sabedoria. Coloque mais um momento em sua vida hoje, esse entendimento, essa busca, essa fagulha, esse desejo de tentar entender mais por que ele quer me mostrar. Se por si só não consigo, não estou conseguindo entender pela minha leitura. Coloquei no nosso grupo um pastor que fez um resumo e contextualizou capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Só clicar e assistir. Cada vídeo são 7, 8 minutos. Ele condensou bastante e vai lhe ajudar, assim como me ajudou. Porque a leitura por si só, como o texto diz aqui, a sabedoria fica um pouco mais longe. Mas você buscando gigantes para estar em cima dos ombros deles, vocês vão mais longe. Eu não tenho dúvida. Como é que estão vocês hoje? Como é que foi a leitura para vocês hoje? Essa forma rápida, atabalhoada, mas acredito que conseguimos, né? E amanhã a gente vai fluir já, passando da arrebentação, lendo esses textos com mais calma e mais tranquilidade.